Olá, Shalom! E que a paz e a força do Senhor estejam com todos vocês mais uma vez. Eu sou o pastor Crécio Rezende, mais um vídeo que nós estamos subindo aqui no nosso canal, sempre transmitindo uma palavra de instrução bíblica para o crescimento e a edificação do povo. Bom, eu fiz uma primeira parte sobre conflitos em relação ao Espírito Santo. Hoje eu estou fazendo a segunda parte sobre esse assunto, conflitos com o Espírito Santo. E o tema de hoje, ou o subtema de hoje, é sobre as línguas, porque eu já vi muita gente fazendo conflito e tendo confusões, e essa confusão, esses conflitos, acabam interferindo na vida espiritual da pessoa, às vezes gerando dúvida ou fazendo a pessoa não acreditar em uma promessa que é tão maravilhosa. Bom, então vamos começar desse princípio. As línguas, biblicamente falando, são uma promessa, ou é uma promessa. Essa promessa foi feita diretamente pelo Senhor Jesus, ligada àquilo que já estava no Antigo Testamento sobre o derramamento do Espírito Santo. Agora vamos analisar um pouco sobre esse aspecto de promessa. Existem promessas na palavra de Deus que são condicionadas ou que são ligadas a tempo. Então vamos pegar exemplos aqui de promessas ou bênçãos que foram ligadas a tempo. Lembra quando houve o dilúvio? E aí o Senhor, depois do dilúvio, faz uma promessa. E a promessa do Senhor é ligada a tempo. Ele diz assim que nunca mais vai trazer dilúvio sobre a terra. É verdade ou não é? Então é uma promessa ligada a tempo. Nunca mais vai acontecer aquilo. Olha um outro caso, de uma bênção no caso. Quando o faraó teve aqueles sonhos que José interpretou para ele, das vacas magras e gordas, lembra? Pois então, aquela promessa ou a revelação daquele sonho, o cumprimento daqueles sonhos, o Senhor estabeleceu o tempo. Foram 7 anos de vacas gordas, de prosperidade, e depois 7 anos de fracasso, dificuldade, escassez. Foi ou não foi? Pois bem, existem outras promessas na Bíblia que são ligadas ao tempo. Veja o caso de Jesus. Jesus falou isso para os discípulos, que quando ele morresse, ele ao terceiro dia voltaria. Olha que interessante. Ele falou isso para os discípulos muitas vezes. Olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu estou de volta. Ligado a tempo. E se cumpriu. As promessas que o Senhor fez ligadas a tempo, todas se cumpriram. Agora, repare, tem promessas na Bíblia que não é ligada a tempo, é ligada à condição. Então, tem aquela famosa promessa do Senhor, lá de 2 Crônicas 7,14. Ali está ligado a uma condição. E qual é a condição? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, são as condições, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Você viu que bacana? Então é uma promessa ligada à condição. Está lembrado quando o Senhor Jesus ele conversou com Marta, com Maria, as irmãs de Lázaro? Tem um momento que Jesus fala assim, se creres, prestou atenção? É uma condição. Se creres, verás a glória de Deus. Quando Jesus Cristo fez as promessas, ou a promessa ligada às línguas, o Senhor Jesus disse assim, olha, os sinais seguirão aos que crerem. Esta é a condição. A condição não é tempo. Então tem muitas pessoas que hoje pregam e não acreditam que o dom de manifestação de línguas seja para hoje. E eu já vi muita gente dizendo assim, não, eu creio que houve línguas, mas houve lá, para a época da descida do Espírito Santo. Tudo bem, mas essa promessa nunca foi condicionada a tempo. Foi condicionada a uma condição. A condição é, e estes sinais seguirão aos que crerem. É óbvio que quem não crê nesta promessa para hoje, esse sinal jamais vai acontecer, porque ele está condicionado ao crer. Esses sinais seguirão, olha que bacana isso, aos que crerem. Então, eu creio que o dom de línguas ou a manifestação de línguas é para hoje. Ô pastor, mas as línguas são estranhas, aquelas palavras que ninguém entende, ou as línguas são interpretadas? Já já eu vou abordar essa parte, esse assunto, ainda no vídeo de hoje. Mas eu quero mostrar para você agora uma segunda visão sobre as línguas. Eu não só creio nas línguas, mas eu também creio que as línguas servem como uma evidência do batismo com o Espírito Santo.
E por que eu creio nisso? Por causa de uma coisa chamada padrão bíblico, o padrão prático das coisas. Se você entrar ali e sair de Roraima, eu já estive lá, e entrar, passar a fronteira, você vai entrar numa cidade chamada cidade de Letem, e nessa cidade logo você vai perceber que tem um padrão diferente. Porque lá os carros que vêm contra você, que vêm na mão contrária, ao invés de eles virem do lado esquerdo, eles vêm do lado direito. Aí você fala, opa, aqui é a mão inglesa. E sim, a cidade de Letem fica na Guiana inglesa, não é isso? Então, quando você vê um padrão acontecendo, você logo nota que aquilo funciona, que aquilo é um sistema, não é isso? Olha o caso aqui do padrão que eu vou mostrar para você. Eu gosto de estudar na Bíblia, eu já falei aqui, mas quando eu estou falando aqui no vídeo, eu procuro ler aqui no celular para facilitar a nossa leitura. Ô pastor, por que você crê que o falar em línguas é uma evidência, ou uma das evidências, do batismo com o Espírito Santo? Como eu falei, por causa do padrão bíblico. Então vamos analisar? Olha aqui, ó, Atos capítulo 2, versículo 4. Eu vou te mostrar alguns textos dentro do livro de Atos. Você vai perceber o padrão. Olha aqui, ó. E todos foram cheios do quê? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem? Então eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Olha o padrão. Agora eu vou pular para o capítulo 10, versículo 44 a 46. Atos 10, 44. E ainda Pedro falava estas coisas, Pedro estava pregando, e quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também os gentios, ou sobre os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo. E como é que eles souberam disso? Está aqui, ó, versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Você viu? Eu estou falando de situações diferentes, de lugares diferentes, né? O derramamento do Espírito Santo aconteceu em Jerusalém, com os discípulos que estavam ali, os apóstolos. Isso que eu estou lendo aconteceu em Atos 10, numa outra cidade. Foi lá na cidade de Cesareia, ali junto ao mar Mediterrâneo, ao norte de Israel, numa outra época. E isso aconteceu com os romanos. As pessoas que receberam aqui o batismo com o Espírito Santo eram os romanos, não eram os judeus. Vai vendo? Agora eu vou ler para você uma outra passagem com o apóstolo Paulo. Isso aqui aconteceu em Éfeso, meu amigo, lá na Ásia. Entra no mar Mediterrâneo e navega, até chegar na Ásia. Aí lá em Éfeso, o apóstolo Paulo, ocorre isso aqui, ó, Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Bacana isso, não é não? Você viu? É um padrão que se repete. As pessoas eram batizadas no Espírito Santo e falavam novas línguas. Eu não creio que o falar em línguas é o único ou a única evidência. Sim, existem outras evidências de uma pessoa que é batizada no Espírito Santo. Mas aqui já faço uma pontuação. Tem muitas pessoas que eu creio são batizadas no Espírito Santo e nem sequer falam em línguas, e muitas delas não falam por medo, porque ela tem medo de estar pecando contra o Espírito Santo, porque ela ouviu alguém falar alguma coisa que gerou nela uma dúvida, e ela até pensa, será que isso é para mim? Será que isso é para os dias de hoje? Será que não é coisa da minha imaginação? E eu não vou mentir para você, isso aconteceu comigo, eu tinha medo, eu tinha dúvida, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, de falar em línguas. Demorou um tempo depois que eu fui batizado com o Espírito Santo para eu começar a falar em línguas e dar a liberdade para aquela visitação espiritual. Então, repare comigo, além de ser uma promessa condicionada aos que creem, nós vemos um padrão se repetindo em pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo e elas começavam a falar em novas línguas. Isso é forte, né? Pois é o padrão prático que a palavra de Deus está nos apresentando. Agora, olha só, para que serve o falar em línguas então, pastor? Para que serve? Qual a finalidade? Então vou mostrar o falar em línguas estranhas. Tem gente que eu já vi falando que não tem esse termo na Bíblia, a língua estranha. Bom, então vamos ver qual é o padrão, ou melhor, qual é o propósito de se falar em uma língua estranha, não interpretada. Então vamos lá.
Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, nos mostra a finalidade, o propósito de se falar numa língua estranha. Está escrito assim, ó, 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua, o que fala língua estranha, não fala aos homens. Por isso que você não entende, meu amigo. Por isso que muita gente não entende. Não é uma fala destinada a uma conversa com homens ou para que homens entendam. Não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E o Espírito fala de mistério, ok? O Espírito está falando, o Espírito do homem está falando com Deus em mistério. É um mistério, meu amigo. É um mistério. Olha, tem muitas pessoas que não entendem esse processo. É um mistério, você não vai conseguir explicar nunca. Como é que se explica, por exemplo, que psicanalista vai explicar quando um rapaz encontra uma moça e se apaixona e ele não para mais de pensar nela, ela não para mais de pensar nele, e eles constroem uma vida em comum juntos, eles se doam um ao outro de uma forma totalmente diferente de qualquer outro relacionamento. Não tem psicanálise que analisa isso. Quando uma pessoa ela escreve uma poesia, escreve a letra de uma canção, não existe escola que ensine isso. Estou falando do talento, né? Isso é um mistério. Como é que vai explicar? Qual é o matemático, o físico que vai explicar a sabedoria de um homem como Newton, por exemplo, que criou leis na época dele com a matemática ou com a ciência ainda no seu início? Então não tem explicação lógica, não tem constatação de você repetir o processo no laboratório. É um mistério, são mistérios que acontecem. Da mesma maneira que a vida está cheia de mistérios, também existem uns mistérios na área espiritual, na área eclesiástica, na igreja, no corpo de Cristo. É um mistério, meu irmão. Não é para você saber, não é para as pessoas descobrirem, é um mistério. Um dia, quando a gente estiver com Deus, a gente pergunta, Senhor, explica aqui agora esse mistério, destrincha aqui para a gente. Mas agora não é um mistério, é uma relação direta entre uma pessoa e Deus. E a palavra diz para qual propósito esse mistério acontece. Está aqui, ó, no próprio capítulo 14, versículo 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então ele está pontuando aqui, ó, quem está falando numa língua estranha, aquela língua que ninguém entende, aquela língua que é estranha mesmo, é um mistério, é uma edificação dela com Deus, é uma conversa do espírito dela com Deus. Nem a própria pessoa no seu intelecto entende. Ô pastor, e como que a teologia explica isso? Não vai explicar, meu irmão. É um mistério. O Senhor reservou isso como um mistério. Dá para entender isso? Ah, pastor, mas eu não creio. Aí é que está o problema. Porque não crê, não vive. Mas não é porque você não crê que aquilo não é verdadeiro. Agora olha no capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua, Paulo está dizendo agora dele próprio, se eu orar em língua estranha, de novo o termo estranho, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então tá bom, quando eu quero edificar o meu entendimento, eu vou para uma aula, eu vou para uma escola bíblica, eu vou participar de um culto, onde vai ser pregado sobre a palavra de Deus, aí eu aprendo para o meu intelecto, para o meu aprendizado. Esse vídeo aqui está servindo para o seu aprendizado. Agora, quando eu falo língua estranha, o propósito e a dimensão do propósito transcende o nosso intelecto. E aí Paulo está dizendo, quando eu oro em língua estranha, quer dizer que ele orava em língua estranha. Quando eu oro em língua estranha, o meu espírito é que está se alimentando. O meu espírito está em mistério com Deus se alimentando. O meu intelecto não, mas o meu espírito sim. Então, se alguém disser assim, não, só existiu línguas na época dos discípulos, não procede isso porque a promessa não é temporal. A promessa é atemporal. A promessa está condicionada ao crer. Jesus falou, e os sinais seguirão aos que crerem. Então, começa daí. Se alguém disser assim, além do mais, a língua que a palavra de Deus diz, não é a língua estranha, é somente a língua interpretada. Ou seja, quando alguém fala numa outra língua, para que uma outra pessoa entenda no seu idioma. É uma língua interpretada. Também não procede. Paulo está dizendo que ele falava em língua estranha. E ele está dizendo, o meu intelecto não era alimentado, mas o meu espírito era. Está entendendo só? Então as duas coisas existem. Vamos falar um pouquinho sobre a língua interpretada agora. A língua interpretada foi o que aconteceu em Atos 2. Quando o Espírito Santo encheu todos ali, eles falaram em outras línguas
E ali tinha pelo menos 14 nações representadas naquele dia, naquele período ali em Jerusalém, por ser festa, o período de festa de Páscoa. Então, judeus de todos os lugares vinham para aquele lugar. E ali, como tinham 14 nações representadas, as pessoas, quando foram visitadas pelo Espírito Santo, começaram a falar em línguas e o Senhor fez com que aquelas línguas fossem línguas interpretadas. Todos que estavam ali de outras nações ouviam os judeus batizados no Espírito Santo falar em sua própria língua. Eita mistério, outro mistério maravilhoso. É ou não é? Muito bacana isso. Deixa eu te contar rapidinho uma experiência que eu tive quando eu pregava no centro de São Paulo, na Avenida Rio Branco. Olha só, você sabe que o centro de São Paulo tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, não é isso? Um dia eu estou pregando, era uma tarde de quarta-feira, eu pregava a palavra de Deus. E de repente eu fui visitado com o poder do Espírito Santo e eu comecei a falar línguas. E falei durante o período e depois segui pregando a palavra. No término da palavra eu fiz um apelo. Uma pessoa se aproximou do altar querendo fazer uma entrega. Só que quando eu fui conversar não entendia nada do que ele dizia. Ele estava falando num outro idioma. E aí chegou um outro que frequentava já a igreja e se aproximou e começou a fazer ali a tradução. Porque aquele irmão que já frequentava a igreja, ouvindo aquela vida que estava se rendendo ali, entendeu o idioma. Bom, depois ele me contou que ele estava falando num dialeto africano. E aquele rapaz que estava ali se entregando naquele momento, que não falava o português e eu não entendia nada do que ele falava, ele falou com aquele irmão que se frequentava já a igreja, e aquele irmão me disse: pastor, teve um momento que ele ouviu o senhor falando e ele compreendeu a mensagem e ele quer entregar a vida dele a Deus hoje. Você vê que bacana isso? Eu não vou mentir, eu já fui visitado pelo poder do Espírito e falo em línguas muitas vezes, mas confesso que não tenho relatos de outros momentos como esse. Que eu conheci foi só esse episódio que aconteceu ali no ano de 2008 aproximadamente, no centro de São Paulo. Mas veja que experiência marcante, e como essa experiência eu já ouvi várias pessoas contando experiências semelhantes. Então, isso não é só para o tempo dos apóstolos, isso é para quem crê, e quem crê vive, e o Senhor opera até o dia de hoje. Bom, eu estou dizendo tudo isso para dizer para você que é uma promessa do Senhor, e você deve deixar o Senhor agir na sua vida. Ô pastor, quem é que define então quando que a pessoa vai falar língua estranha e quando a pessoa vai falar uma língua interpretada? Tá aqui, ó. A definição está em 1 Coríntios 12:7. Quem define é o Espírito Santo, porque lá está escrito assim: mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo de Deus, então, define o que é que vai ser útil. Se ele quer que eu fale em línguas em dado momento, só para minha edificação pessoal, se ele quer que eu fale línguas para que seja interpretada, edifique, haja uma profecia para a igreja, ou se ele quer que eu fale em línguas e as pessoas, até de outros idiomas, entendam o que é que eu estou falando sobre as grandezas de Deus. É o Espírito Santo quem define, porque a manifestação é dada pelo Espírito para aquilo que for útil. Bom, eu espero que esse vídeo também seja muito útil para você e, como eu sempre digo, compartilhe com quem você sabe que, ouvindo essa palavra, vai se edificar. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Até o próximo vídeo e até lá.